Você acredita na maioria das informações pejorativas, distorcidas e simplificadoras que circulam na internet sobre a vida de Karl Marx e sua obra? Aqui neste vídeo eu desejo apresentar para vocês pelo menos uma das tantas importantes contribuições de Marx, a fim de ilustrar, para quem não sabe ainda, a importância desse autor, considerando a repercussão de seu pensamento, que vai muito além ou aquém da sua posição no século XIX em relação, por exemplo, ao comunismo. Hoje, aliás, muito criticada. Convido vocês para saírem um pouquinho aí da zona de conforto, sacudir as evidências do senso comum, a fim de refletir sobre isso daí. O eco do materialismo histórico dialético, ele reverbera significativamente no pensamento social moderno. Os efeitos da obra de Karl Marx e de Friedrich Engels repercutiram e repercutem sobre os mais variados campos do saber até os nossos dias. Aqui eu quero apresentar pelo menos uma das fundamentais contribuições da abordagem marxista. As contribuições de Karl Marx refere-se ao materialismo histórico. Esta primeira e mais ampla contribuição que apresento aqui para vocês refere-se à transformação do pensamento social moderno, que é apresentada pelo sociólogo inglês Stuart Hall. Baseado neste livro, que se chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, no segundo capítulo do livro, denominado Nascimento e Morte do Sujeito Moderno. Logo a seguir, que também é onde eu vou tratar os pontos relevantes desse tema, descentrando o sujeito. É aí que entra a contribuição de Karl Marx. Stuart Hall, autor deste livro que citei agora, se ocupa de uma certa versão particular do sujeito moderno. Ele trata basicamente sobre o sujeito proposto pelo filósofo francês René Descartes. A filosofia, o pensamento deste autor repercutiu e repercute até hoje na história do conhecimento. Esse sujeito, que a gente chama de sujeito cartesiano, ele emergiu pela primeira vez justamente na modernidade e que ficou conhecido como sujeito moderno, autocentrado, tanto nos discursos quanto nas práticas que moldaram esta sociedade. É um sujeito que possui um sentimento estável de sua própria identidade. Ele sente esta segurança, digamos assim, por ocupar um lugar relativamente estável na ordem do mundo. Este sujeito proposto por Descartes é o sujeito da razão, do conhecimento. Trata-se de um sujeito autônomo, livre dos dogmas da tradição. No entanto, Stuart Hall foca nesse texto nas concepções mutantes, modificáveis desse sujeito humano moderno, concebido como livre, individualizado, porém, segundo o autor, ele sofre transformações, já que as conceitualizações sobre ele mudaram. Portanto, esse sujeito tem história. Isso é importante guardar para quando nós formos entrar ali nas contribuições de Karl Marx, do materialismo histórico. Antes, nas sociedades tradicionais, se compreendia que esse sujeito ele tinha apoio estável, estabelecido pela divindade. Justamente por isso, se acreditava que ele não estaria sujeito a mudanças fundamentais. No entanto, durante o humanismo renascentista, isso que ocorreu lá no século XVI, no iluminismo no século XVII, percebemos que tudo isso começa a se transformar. Tivemos a reforma, o protestantismo, que na verdade libertaram a consciência individual das instituições tradicionais religiosas da Igreja. Como nós sabemos, o humanismo renascentista colocou o ser humano no centro do universo, e não mais Deus como antes. Ou seja, a mentalidade renascentista, ela rompeu então
com a visão de mundo em que a religião ocupava como o centro de todas as questões. Para os humanistas, o centro de toda a reflexão, a partir daí então, deveria ser o próprio ser humano. O ser humano como o centro. Mas por que essa ruptura com o passado acontece? Porque o ser humano tem agora a razão e a ciência moderna, e não mais unicamente a fé cristã em Deus. No centro da mente, Descartes colocou o sujeito cognoscente, constituído por sua capacidade de raciocinar e pensar. Daí seu conhecido código ergo sum, penso, logo existo. Desde esse momento, esta concepção de sujeito racional, pensante e consciente, está situado no centro do conhecimento. O primeiro descentramento que o Stuart Hall vai tratar, ele vai tratar de vários descentramentos, né? Um deles quem fez foi realmente Karl Marx, onde depois, né, outros autores subsequentes retomaram a abordagem de Karl Marx e evoluíram para vários campos do conhecimento, que não só a filosofia ou a sociologia. O primeiro descentramento do sujeito moderno, então, é atribuído por Stuart Hall às tradições do pensamento marxista. Foi com base no posicionamento de Karl Marx de que o ser humano faz a história, mas apenas sob as condições que lhe são dadas, é que nós temos essa referência do descentramento, então, desse sujeito moderno. Portanto, a partir da releitura da obra de Marx, do materialismo histórico, compreendemos que o sujeito individual, que foi imaginado como livre e autônomo, como eu apresentei acima, com base na razão, então agora já não é tão livre e autônomo assim, como se previa antes. Foi com base na abordagem de Marx que seus sucessores defenderam a ideia de que os sujeitos humanos não poderiam ser autores legítimos ou agentes da história, uma vez que são também e, sobretudo, determinados pelas condições sociais, políticas, culturais e econômicas. Para esse autor, os indivíduos são sujeitos sócio-históricos, pois agem conforme as condições históricas criadas por outros seres humanos e sobre os quais eles nasceram, utilizando recursos naturais e culturais que lhes foram fornecidos por outras gerações que os antecederam. Entenderam? Pensem nisso. Eu volto.